Olá, irmãos! Shalom Deus a todos. Eu trouxe dicas de pesquisas para vocês. Peguem um papel e caneta e anotem, que é para vocês ficarem sabendo o que pesquisar, tá? E peçam que a sabedoria do nosso Criador Yahweh dê entendimento a todos, porque entendimento, conhecimento, estudo não ocupa lugar, não é mesmo? Então, anota aí. Pesquisar. Bíblia Concordância. Bíblia Latino-Americana. Bíblia das Américas. Bíblia de Estudo Genebra. Bíblia Sefer, com C-E-P-H-E-R, Sefer, com P-H. Bíblia Kolbrin, manuscrito 3.4. Que essa Bíblia Kolbrin, ela é uma Bíblia que ela se tornou apócrifa, porque ela ficou escondida até 1992, depois apareceu. Ela é uma Bíblia muito importante. Pesquise. Bíblia Kolbrin. Midrash Shalama, que é o Salomão, não é mesmo? Leiam um livro Goetia, que foi escrito por ele, por Salomão. Esse livro descreve 72 demônios. Por isso, Salomão cessou de ser abençoado, porque o nosso Criador não o abençoou mais, porque ele se tornou um idólatra e praticava magia, feitiçarias e libações a ídolos. Então, ele não teve mais as bênçãos do Todo-Poderoso. Então, o Eterno o abandonou. Pesquise niilismo. Livro Fator Melquisedeque, que o original é Malcazadek. Tá? Então, o nome do livro é Fator Melquisedeque. Pesquise Enciclopédia Bloch, com CH no final. Livro Atos de Pilatos. O Evangelho de Nicodemos, que não foi colocado na Bíblia. Também pesquise o livro de Enoque. Bíblia LTT. Operação de Abramelin. Vai anotando aí. Dicionário Infernal de Broquel. John Dee, que é D-E-E. O nome do John Dee é um escritor. Pesquise esse homem. Canal Story Brasil. A verdade sobre a igreja, a organização. A igreja oculta. Negócios profanos. Pesquise também o papiro de Nash, pergaminho de Qumran, papiros elefantinos, pergaminhos sagrados, enciclopédia Barza. E os concílios, muito importante, pesquise Concílio de Nicéia.
325 depois de Yahusha, depois de Cristo, como dizem. Concílio Constantinopla, Concílio de Laodiceia, 364 depois de Yahusha. Concílio de Trento, 1545. Cânon Catálito, que excluiu o livro de Enoque. Então pesquisem esse Cânon Catálito. Tá? Muito importante. Também anota aí para pesquisar. Livro de Clarence. Todas essas pesquisas, esses conteúdos são importantíssimos para que saibamos, para que possamos entender as mudanças de conceitos e definições no ano 325 que foram feitas pelo imperador romano Constantino I, quando ele resolveu comandar o mundo e a humanidade, porque ele foi condecorado César e ele resolveu comandar a primeira tradução da escritura original hebraica, que é aquela que foi entregue à Masha, Moisés, pelo próprio Criador no Monte Sinai. Então, Constantino foi condecorado César, que era o título maioral da época, não é? Pesquisem também sobre César, quem foi César? Então, todos ganhavam esses títulos de honraria. Augustus, César, então esses títulos eram de honraria. E Constantino ganhou esse título de honraria, César, e se autodenominou Zeus. Zeus é uma palavra original de Theos, do grego, que na sua declinação para o português, quando lá depois de 1500 aqui descobriram o Brasil, 1515, o filósofo francês Pierre de la Rame, que é o mesmo Pietrus Ramos, que ficou conhecido como o criador da letra ramista, não é? Então, ele criou a letra J na língua portuguesa, o Pierre de la Rame. Então, Brasil descoberto em 1500, a letra J criada em 1515, que só começou a ser usada em 1525. Então, foram trocados, substituídos, melhor dizendo, os Is, a letra I, onde tinha I, que era dos romanos, colocado pelos romanos, foram substituídos pelo J. Vocês sabem, não é? Então, os nomes que foram ocultados na Bíblia, a primeira tradução da escritura original hebraica, ela foi criada a primeira Bíblia, que é a Bíblia Septuaginta grega, por isso ela tem esse nome, Septuaginta, porque ela foi escrita por 70 homens, 70 escribas, saduceus e fariseus, comandados pelo imperador romano Constantino. Então, esse imperador romano Constantino, ele é um dos criadores do sistema religioso. Então, antes da queda do Império Romano, eles criaram uma sociedade e chamaram de a congregação do Criador, eles chamaram de igreja, cristianismo. Que igreja é uma palavra grega também, que é original do grego, que o significado da igreja é eclésia, que significa chamados para fora, não para dentro, como eles chamam, não é? Para os templos. Então, para ver que nós somos a congregação, nós, as pessoas, nós somos o templo do Espírito Santo, não tem nada a ver com igreja construída, casa, não é? Então,
nós somos a igreja do Criador. Então, como Constantino, Tertuliano, Teodósio criaram o primeiro Papa, sabe que o primeiro Papa foi Silvestre, não é? Então, eles criaram hierarquia religiosa, Papa, Bispo, Cardeal, você sabe, não é? Até chegar aqui no missionário, presbítero, padre, não sei como é que chama. Então, essa hierarquia religiosa, ela foi denominada clero, não é? Então, as autoridades que passaram a comandar a humanidade. Então, o Constantino era político, imperador, como se fosse um rei, governava a terra. Ele uniu poder político com o poder de Roma antiga e criaram essa sociedade que denominaram cristianismo, que é uma palavra grega que original de Crista grega, Crista do Deus Sol, que na continuação das nossas explanações nós vamos estudando e falando sobre. Então, o Deus Sol, como todos sabem, era um ídolo pagão que Constantino cria, cultuava e prestava culto, e ele era a figura do Deus Taus, Deus Tamuz, que é o Deus do domingo, que ele mudou quando fez a Bíblia, ele mudou o dia do Criador para domingo, de sábado, que é o dia do Criador, para domingo, que é o dia do Senhor, que Senhor é o Deus Sol Invictus, que significa indestrutível, não é? Então, não é o nosso Criador, nem o nosso Salvador. O Deus Sol é um ídolo que homenageia a crista greco-romana, que é a crista do Deus Sol, que tinha também homenagem nos capacetes dos soldados romanos. E tem o sol na cabeça do ídolo. E os religiosos homenageiam esse ídolo até hoje com aquele sol de ouro, não é? Então, vocês conhecem, quem não conhece, nas pesquisas vai conhecer. E também interessante que vocês estudem a história do Império Romano, história verdadeira, cronologia do Império Romano, história verdadeira também. Tem filme, o Imperador Romano, Constantino, o Imperador, então tudo isso vale a pena. Também pesquise Enciclopédia Bloch, que é muito importante vocês conhecerem. O livro de Noé e também, que foi um livro que também não entrou na Bíblia, e o livro de Enoque, que é um livro muito importante que também não entrou na Bíblia. Pesquisem também a Bíblia Etíope, que é a Bíblia mais antiga, que é uma Bíblia que possui o Octateuco, que ela possui 88 livros. É maravilhosa. Conheçam. Vale a pena, irmãos. Tá? Então, eu deixo essas dicas para vocês e o desejo que Yahweh e Yahusha abençoe cada irmão, tá? Com a Shalom, que é a paz de Yahusha Mashiach, nosso Salvador, nosso Redentor, o único mediador entre o Pai e nós. Nós somos a igreja de Yahusha e Ele é o cabeça dessa igreja. Aleluia!